Imagine um sistema capaz de identificar as diferenças das características biológicas de cada indivíduo. Pense em como isso pode impactar os serviços de saúde. Com base nisso, irei falar sobre a aprendizagem de máquina como recurso emergente para tecnologias vestíveis. Esse tipo de algoritmo, eles utilizam dados de entrada para processar e prever saídas possíveis dentro de um intervalo de tempo em um conjunto de dados. Nesse processo, eles tentam diferentes abordagens, diferentes algoritmos, com base em experiências adquiridas ao explorar dados, e otimizam a capacidade de chegar a um resultado. Com base nisso, nós conseguimos melhorar o desempenho e a capacidade preditiva desse algoritmo. Assim, surgem várias aplicações na área da saúde. Dentre elas, nós podemos citar suas aplicações para a indústria farmacêutica, para a interpretação de exames laboratoriais e de imagem, para a reabilitação, o monitoramento contínuo da saúde. Então, pensem, como a aprendizagem de máquina está transformando a saúde? Qual o seu potencial nesse aspecto? Uma das possíveis aplicações é com relação ao monitoramento contínuo, por meio da utilização de tecnologias vestíveis, que são capazes de monitorar os nossos sinais vitais em tempo real, de monitorar os nossos movimentos enquanto nós fazemos as atividades de rotina, do monitoramento da pressão intraocular, dos níveis de glicose. Então, imagine o quanto isso seria capaz de detectar precocemente as alterações que o nosso organismo está apresentando. Como isso poderia impactar nas estratégias de prevenção e de tratamento e diagnóstico precoce nos serviços de saúde? Esse tipo de monitoramento poderia ser feito dentro da nossa casa, enquanto nós estamos no trabalho ou dirigindo, em diferentes momentos do nosso dia a dia. Uma das outras formas de aplicação seria com relação às tecnologias vestíveis associando a reabilitação, em que um sistema de sensores eles seriam capazes de analisar o movimento em tempo real, onde esses dados seriam armazenados em uma nuvem e de uma forma remota um profissional de saúde ele poderia acompanhar como está sendo o desempenho, ou o sistema de uma forma autônoma ele poderia estar oferecendo um biofeedback para que o indivíduo tivesse conhecimento se a execução do seu movimento está correta ou não, e acompanhar a sua evolução no decorrer dos seus dias de tratamento. Então, imagine como isso poderia impactar. A aplicação desse tipo de tecnologia dentro de um ambiente domiciliar poderia tornar o indivíduo mais adepto à terapia, então torná-lo mais ativo dentro desse processo, dentro do seu contexto de reabilitação domiciliar. Outras formas de aplicação seria o monitoramento contínuo do movimento da pressão plantar. Essa pressão plantar ela poderia ser captada enquanto o indivíduo permanece em pé, caminhando ou praticando alguma atividade esportiva. E no decorrer da execução desse movimento, ele poderia estar recebendo um biofeedback, por exemplo, um biofeedback auditório, para tentar melhorar a sua performance motora. Com base nisso, esse projeto foi desenvolvido para monitorar a pressão plantar em tempo real e foi analisado a pressão plantar enquanto o indivíduo se mantinha em pé e não recebia um estímulo auditório. Então, aqui nós observamos que existe uma manutenção da pressão plantar na porção medial do pé. E quando nós comparamos essa pressão plantar no decorrer da execução da tarefa, uma maior aplicação seria concentrada na região anterior do pé. Isso predispõe o indivíduo a uma instabilidade postural. Quando nós comparamos
o mesmo indivíduo, enquanto ele se mantém em pé, recebendo o estímulo auditório, nós observamos uma diferente conformação da pressão plantar, onde no início da tarefa é observada uma maior distribuição dessa pressão na região anterior do pé e na região medial, e no decorrer da execução da tarefa, essa distribuição plantar ela fica maior concentrada, fica melhor distribuída em toda a região do pé, melhorando assim a distribuição da pressão plantar do indivíduo e, consequentemente, o seu equilíbrio postural. Então, nós podemos pensar na aplicação desse tipo de sistema enquanto o indivíduo realiza suas atividades de rotina em casa, no trabalho ou durante a sua prática esportiva. Assim, nós podemos pensar em aplicações também em pessoas que passam por um processo de reabilitação devido a uma doença neurológica ou ortopédica. Então, são sistemas em que nós podemos aplicar pensando em estratégias de prevenção, mas também como formas de tratamento de algumas doenças. Esse tipo de tecnologia, esses tipos de sistemas de biofeedback, também tem sido inserido em dispositivos robóticos exoesqueleto para reabilitação de membro inferior, por exemplo. Assim, esses sensores são inseridos na palmilha do calçado do indivíduo, em que no momento em que ele toca o calcanhar no solo, o exoesqueleto ele é capaz de controlar a execução do movimento. Esse tipo de dispositivo ele tem sido testado dentro de ambientes terapêuticos, mas também tem iniciado testes em ambientes externos, que são relacionados a ambientes de convívio, de execução de atividades diárias do indivíduo. Desse modo, esses dispositivos têm sido testados e alcançados resultados promissores para a reabilitação de pessoas com diferentes doenças neurológicas, como o caso da lesão medular, onde já foram identificados benefícios com relação à melhora cardiorrespiratória, metabólica, da performance motora. Então, através do acoplamento desse dispositivo no membro inferior do indivíduo, nós conseguimos oferecer assistência para a execução do movimento e programar também de acordo com as limitações funcionais de cada indivíduo, para que ele possa receber assistência ao movimento, mas também é possível oferecer resistência para a execução do movimento. Dispositivos robóticos para membro superior também têm sido desenvolvidos, com inserção de atuadores capazes de oferecer assistência do movimento de membro superior para dar assistência durante diferentes movimentos do dia a dia do indivíduo, para melhorar esse movimento, oferecer uma maior independência para pessoas que têm alguma doença neurológica. Esse tipo de dispositivo ele pode ser controlado pela atividade cerebral, pela atividade eletromiográfica do músculo, a depender da condição neurológica do indivíduo. Nessa mesma perspectiva, órtese funcional está sendo desenvolvida para pessoas com ela. Essa órtese seria uma órtese do tipo ativa, impressa utilizando material termomoldável, impressa em impressora 3D, em que ela permite que a região palmar e dedos fiquem livres, pensando numa pessoa com ela. Isso seria importante, pois pessoas com elas não apresentam a alteração sensorial, então ela conseguiria pegar os objetos, sentir esse objeto que ela está pegando, enquanto a órtese está funcionando através de um sistema de cabos de aço preso a atuadores para dar assistência ao movimento, por exemplo, de abrir e fechar a mão, enquanto essa órtese seria controlada pela atividade cerebral do próprio indivíduo que está manuseando. A partir disso, surgem diferentes perspectivas futuras
para o desenvolvimento dessa órtese, na tentativa de oferecer uma assistência individualizada para cada pessoa com ela, tendo em vista que essa doença apresenta um caráter bastante heterogêneo, onde cada paciente ele apresenta limitações funcionais específicas. Então, a adição de algoritmos de aprendizagem de máquina nessa órtese seria capaz de oferecer uma assistência individualizada para cada indivíduo. Além disso, podemos pensar em estratégias para compactar o local onde o sistema de atuação da órtese ficará disponível, além de pensar em estratégias de acoplamento da órtese na cadeira de rodas, facilitando, assim, a melhor adaptação dessa órtese para a pessoa com ela. Então, em caso de dúvidas sobre o que foi mencionado durante a apresentação, fico à disposição para entrar em contato através de e-mail ou redes sociais, para que possamos conversar mais sobre o assunto.